Boa tarde. Iremos dar início à apresentação sobre biomonitoramento. A equipe de aprendizagem ativa que irá apresentar é composta pelas discentes Angélica, Cíntia, Isabela, eu, Mariana e Rebeca. E este trabalho está vinculado ao componente curricular Saúde Ambiental, ministrado pela docente Márcia Roner. Durante a apresentação, iremos abordar os seguintes tópicos: 1. O que é biomonitoramento? 2. Bioindicadores. 3. Alterações morfológicas usadas na bioindicação. 4. Exemplos de biomonitoramento. E 5. A importância do biomonitoramento. Então, para iniciar, temos o primeiro tópico, que irá abordar sobre o que é biomonitoramento. A princípio, é importante a gente dizer, que a presença de agentes potenciais de poluição do ar, da água, e do solo, que ameaçam a saúde e a qualidade da vida, de grupos humanos e dos demais organismos vivos, tem despertado a busca por medidas e estratégias, destinadas à detecção precoce de processos poluidores. Então, diante disso, iniciou um processo, de utilização de organismos vivos como método auxiliar de detecção de alterações perigosas, da qualidade do ambiente. E isso foi denominado de biomonitoramento. Então, o que é o biomonitoramento? Como o próprio nome nos diz, bio nos remete à vida. Então, podemos dizer, basicamente, que biomonitoramento é um monitoramento a partir de métodos biológicos. Mas buscando uma definição mais completa, encontramos a do autor Carneiro, 2004, que define o biomonitoramento como método experimental indireto de se verificar a existência de poluentes numa certa área, utilizando-se de organismos vivos que respondem ao estresse a que se encontram submetidos. Esses organismos são normalmente denominados de bioindicadores. E o que esse monitoramento nos revela, Quando uma área é monitorada, podemos avaliar, por exemplo, se a área, está boa ou ruim em relação às questões ambientais. Também podemos avaliar se tem uma forte ação antropogênica acontecendo ali, como, por exemplo, a destinação incorreta de resíduos ou o uso exagerado de agrotóxicos, e outros poluentes. Ou seja, quando se faz um biomonitoramento, é possível determinar sobre a qualidade ambiental daquele local, chegando à conclusão se está poluído ou não, e a partir disso, criar medidas para solucionar essa poluição, ou minimizar os agravos. Para a realização do biomonitoramento, as espécies usadas para esse trabalho dependem do tipo de ambiente e das informações que se pretende obter, com o trabalho, se é a qualidade do solo, da água ou do ar. Mas, em geral, os bioindicadores são utilizados em ensaios de biomonitoramento basicamente em dois métodos distintos. O método passivo, que é quando são utilizados bioindicadores que já habitam a área de estudo, e método ativo, quando os bioindicadores são introduzidos de forma controlada no local a ser investigado. E para finalizar o primeiro tópico, trouxemos 3 situações que levam ao uso do método de biomonitoramento, que são eles: a ameaça a determinada espécie, ou seja, quando uma espécie está ameaçada de extinção, por exemplo; o consumo humano de organismos potencialmente contaminados, que isso gera sérios riscos à saúde humana; e o interesse em conhecer a qualidade do ambiente, para saber se ele está poluído ou não. Tópico 2. Bioindicadores. O que são bioindicadores? Os animais e os vegetais podem se tornar importantes aliados da natureza como indicadores ambientais, podendo indicar várias modificações ocorridas no meio ambiente, mostrando quando ele está contaminado ou sendo destruído. Esses seres vivos, chamados de bioindicadores, são organismos vivos que podem ser utilizados para a avaliação da qualidade ambiental. Podem ser animais, insetos, plantas, fungos, bactérias, vírus, dentre outros. Esses organismos respondem às perturbações ambientais por meio de reações comportamentais ou metabólicas mensuráveis, que indicam e refletem alguma mudança no ambiente onde eles vivem.
Existem tipos diferentes de bioindicadores, sentinelas, introduzidas para indicar níveis de degradação e prever ameaças ao ecossistema, detectores. São espécies locais que respondem a mudanças ambientais de forma mensurável. Exploradoras. Elas frequentemente tornam-se abundantes em áreas poluídas devido à ausência de competição com as espécies eliminadas. Acumuladoras ou resistentes. Organismos que acumulam substâncias químicas permitem a verificação de bioacumulação de substâncias poluentes. Sensíveis. Modificam acentuadamente o comportamento quando sofrem alterações morfológicas, fisiológicas, genéticas e etológicas. Bioensaios. Utilizadas em experimentos que visam detectar a presença de substâncias tóxicas ou organizá-las em ordem de toxicidade. As características dos organismos devem ser levadas em consideração, sendo elas adaptação à amostragem de acordo com o ecossistema, mobilidade limitada, ter tamanho adequado facilitando a visualização, ser de fácil coleta, sensibilidade a pequenas variações ambientais, manipulação segura, ser de fácil identificação, mesmo por um não especialista, ter grande diversidade biológica e ecológica. Nesses organismos bioindicadores, pesquisam-se biomarcadores específicos que devem estar relacionados com as respostas às perturbações ambientais. Entre os biomarcadores, citam-se os efeitos de poluentes em diversos níveis. Do nível mais baixo para o nível mais alto, temos as respostas bioquímicas, fisiológicas, histológicas, até respostas em níveis de indivíduo, população, comunidades e ecossistemas. Nós vamos ter, a nível bioquímico, as respostas referentes à integridade do DNA, metabólitos biliares, enzimas antioxidantes. No fisiológico, atividades enzimáticas, nível de cortisona, triglicerídeos, hormônios. Na perturbações do histológico, nós vamos ter necrose de tecidos, agregados de macrófagos, lesões feitas por parasitas, tumores. Indivíduos, crescimento, acúmulo de gordura, mortalidade, anomalias, populações, abundância, distribuição etária, razão sexual, movimentação, comunidades, diversidade de espécies, equitatividade, estabilidade, estrutura trófica, ecossistemas, taxa de decomposição, taxa de produtividade, quantidade de nutrientes, exportação de matéria. Os bioindicadores eles irão conter um ou mais desses dados biológicos em seus fluidos corporais, nas suas células, nos seus tecidos, e essa mensuração ela também pode ser realizada em um organismo por completo. E toda essa mensuração ela vai indicar a presença de substâncias contaminantes ou a resposta do organismo ao impacto sofrido. As duas principais características mais importantes dos bioindicadores são que eles permitem identificar as interações que ocorrem entre os contaminantes e os organismos vivos e que eles possibilitam a mensuração de efeitos subletais. Essa última característica permite pôr em prática ações remediadoras ou, melhor ainda, ações preventivas de efeitos danosos. A escolha de um determinado bioindicador deve-se à sua sensibilidade ou tolerância a algum parâmetro poluente. Cada organismo reage de forma diferente aos impactos ambientais, por isso existem bioindicadores para áreas específicas. Bioindicadores da qualidade da água são eles: borboletas e mariposas, protozoários, insetos aquáticos, anfíbios, peixes, moluscos, crustáceos, libélulas, besouros, vermes, plantas e larvas. Bioindicadores de poluentes do ar são eles: briófitas, leveduras, plantas e líquen. Bioindicadores de poluentes do solo, sendo a fauna, as raízes das plantas, as bactérias, os invertebrados e os fungos. Boa tarde, gente. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco sobre algumas alterações morfológicas usadas na bioindicação. Bom, Lima 2000 vai trazer para a gente que essas alterações morfológicas em plantas superiores podem sim ser utilizadas na bioindicação. Inclusive, vários estudos têm sido desenvolvidos ao longo do tempo para tentar padronizar esses indicadores e assim possibilitar a avaliação dos impactos, de diferentes poluentes. Em alguns países, esses indicadores morfológicos
já fazem parte de uma rede nacional de monitoramento. Eles são utilizados na Holanda desde 1969, na Alemanha também desde 1970 e no Japão desde 1973. E essas alterações podem ser divididas em duas categorias, que são elas as alterações macroscópicas, que são aquelas visíveis a olho nu, e as alterações microscópicas, que são aquelas em nível anatomocitológico. Dentre as alterações macroscópicas, a gente tem a clorose, que nada mais é do que uma alteração na coloração da folha em reação a algum estressor ou algum poluente. Se a folha aderir a uma cor amarelada, isso pode ser um indicativo de exposição às emissões contendo cloro. Se ela apresentar manchas avermelhadas, isso pode indicar uma exposição ao dióxido de enxofre. A folha amarronzada ou bronzeada, ela vai estar caracterizando um período anterior à necrose, que é o próximo que eu vou explicar. E a folha prateada pode ser um indicativo aí de exposição dessa planta a fortes concentrações de ozônio. Além disso, a gente tem a necrose e a queda foliar. A necrose seria a morte do tecido foliar, normalmente ocorre após a descoloração das folhas e pode estar se apresentando ali na folha mediante pontos ou manchas maiores. E tanto a necrose quanto a queda foliar vai estar afetando a capacidade de assimilação da planta e, consequentemente, vai estar afetando também o seu crescimento. Outra alteração que pode ser observada é a alteração dos órgãos da planta, que pode incluir mudanças no tamanho e formato das folhas, menor produção de pólen, alterações nos órgãos reprodutores das plantas, entre outras anomalias. Essas alterações elas não são específicas a um determinado poluente, o que acaba dificultando associar o efeito a um poluente específico, no caso aí dos experimentos não controlados. Agora, com relação às alterações microscópicas, a gente pode citar a alteração no tamanho da célula, menor tamanho das células da epiderme foliar, alterações nas estruturas subcelulares, destruição do sistema de membranas do cloroplasto, formação de estruturas cristalinas no cloroplasto, granulação do plasma, liquefação dos cloroplastos e também a solubilização do plasma da parede celular. Lima 2000 discute que para utilizar essas alterações morfológicas como um parâmetro na bioindicação da qualidade ambiental, é importante ter em mente essa distinção entre aquilo que é a influência do clima, do solo, do estágio de desenvolvimento, do estágio nutricional, influência também da estação do ano, daquilo que é influência do ser humano, que tem influência antropogênica, porque uma série de fatores ambientais podem estar provocando sintomas semelhantes àqueles provocados por estressores antropogênicos. Então, essa parte tem que ficar bem clara para que o resultado da pesquisa, do estudo, seja confiável, seja válido. Era isso, gente. Passo a palavra. Boa tarde. Em continuação à apresentação, irei discorrer agora sobre alguns exemplos de biomonitoramento. Com relação a um exemplo do biomonitoramento da qualidade do ar, no ano de 2006 foi feito um trabalho na cidade de São José dos Campos, em que consistiu na avaliação de uma determinada área desse município. E foi feita essa avaliação por meio de organismos vivos, no caso, a planta da espécie nicotiana tabaco. E esse bioindicador, ele responde à poluição do ar, em especial ao ozônio troposférico, o O3, que é por meio de injúrias ou necroses foliares, queda das folhas ou diminuição no seu crescimento. E essa análise, a análise dessa correlação e a concentração de ozônio medida pela estação CETESB do município, essa estação é uma companhia ambiental do estado de São Paulo,
mostrou uma relação significativa, tendo em vista que as regiões onde se encontravam altas concentrações de O3, elas são periféricas. E a variabilidade do ozônio nos municípios, né, é muito grande, principalmente nas regiões centrais, onde se encontram, né, os precursores, e também nas regiões suburbanas e rurais, que são as concentrações mais elevadas desse O3. Um outro trabalho ele foi realizado no ano de 2007 e é uma continuidade do trabalho passado do ano 2006 na cidade de São José dos Campos, em que esse trabalho ele foi feito com a colaboração da Fundas, né, a Fundação L. Augusto de Souza, através de 20 de suas unidades. Além também da cidade de São José dos Campos, foram incluídos os municípios de Monteiro Lobato e Ilhabela, e como indicador foi utilizado a planta Tradescantia pálida, que é popularmente conhecida como coração roxo, né, a qual ela é sensível aos poluentes oxidantes. E quando exposta à poluição do ar, essa planta ela sofre mutações genéticas em suas células, formando micronúcleos. E através da contagem dos micronúcleos, que são separados pelas células-mães, grãos de pólen, caso a planta esteja, né, sob efeitos de poluentes, ou seja, o número de micronúcleos separados na célula ele é proporcional à concentração de poluentes. Numa primeira abordagem, os pontos eles foram agrupados segundo regiões administrativas do município e os resultados são apresentados conforme na figura. E as regiões que obtiveram maior índice de micronúcleos e que foram categorizadas, né, como regiões de maior poluição foram as regiões oeste e norte. O alto nível também de poluição na região oeste pode ser atribuído à indústria Monsanto, né, que é um emissor de material particulado e precursores de ozônio, e a região norte devido às massas de ar que vêm do litoral norte. Já a região central ela é caracterizada pelo alto fluxo de veículos, aliado à má circulação atmosférica da região. Já as demais regiões administrativas e boa parte da região sudeste e uma pequena parte da região sul apresentam índices, né, um pouco mais a menos, com o nível de presença de micronúcleos entre 4 e 5. Em relação ao biomonitoramento da qualidade da água, foi feito um estudo utilizando populações de tilápias, né, peixes, no biomonitoramento da Lagoa Grande em Patos de Minas, Minas Gerais. A hipótese desse estudo era que essa respectiva lagoa, né, estaria sendo contaminada pela lavagem de filtros da Companhia de Água e Esgoto da cidade, bem como também pelo recebimento de água de outras nascentes. Então, foram escolhidas as tilápias, né, como indicador, por serem espécies altamente sensíveis às adversidades ambientais e também serem de fácil manipulação em laboratório. E de acordo com os resultados obtidos, né, realmente os peixes estavam sendo expostos a agentes tóxicos e com elevado potencial genotóxico. Nesse tópico 5, vamos abordar a importância do biomonitoramento, mas antes disso, é importante fazermos uma síntese dos benefícios do uso de bioindicadores. As maiores vantagens em se utilizar bioindicadores são baixo custo de instalação e acompanhamento, ausência de aparelhagem sofisticada de medição, eficácia no monitoramento de áreas amplas e períodos longos de tempo e viabilidade de se avaliar elementos químicos presentes em baixas concentrações no ambiente em estudo. E então, né, gente, para finalizar, diante de tudo isso que foi exposto no trabalho como um todo e no tópico anterior, nós podemos chegar à conclusão de que o biomonitoramento é de suma importância, né? Porque ele vai contribuir para a visão holística da preservação. E o que é isso, né? É importante a gente falar que os testes que são realizados in situ, né? Eles tendem a ser mais realísticos do que os realizados em laboratório, porque eles vão avaliar em tempo real os processos dinâmicos do ambiente, né? E neles é possível também fazer uma coleta contínua de dados. E assim, o agente estressor, ele vai agir em maior ou menor toxicidade para alguns organismos, né? E o biomonitoramento, ele vai ser capaz de integrar os fatores endógenos dos organismos que podem influenciar, né, nessa resposta à poluição e também os fatores externos, né, que vão demonstrar quais variáveis, né, podendo elas ser tanto físicas ou químicas, que vão ser favoráveis ou então desfavoráveis para esse agente tóxico, podendo inclusive, né, alterar a expressão dessa toxicidade, ou seja, faz com que ela seja mais ou então menos tóxica para os organismos. E aí, por meio dessa visão holística, né,
quando a gente fala visão holística, a gente traz no sentido, né, de uma análise de forma global, como um todo da área, e não fragmentada, sabe? E a gente vai ter um monitoramento mais completo, porque os impactos, eles raramente vão ser causados pela ação de um único agente, de um único estressor. Outro tópico que nós trouxemos foi a possibilidade de avaliar o risco de exposição e, assim, deste modo, né, contribuir para a fixação de normas ambientais. O que acontece? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela traz que a avaliação da exposição, associada aos conhecimentos relativos aos efeitos e os limites considerados seguros, né, para o ambiente, para o ser humano, permite que a gente estabeleça as prioridades e as formas de intervenção efetivas e possíveis para proteger o ambiente dos riscos químicos. Então, dessa forma, os estudos dos efeitos das substâncias químicas vai possibilitar, né, uma avaliação de risco de exposição. E assim a gente vai ter o primeiro passo na fixação de normas ambientais para um contaminante, né, para um poluidor que está ali presente no meio. E por fim, né, uma outra importância é a prevenção e a minimização da incidência de doenças e de impactos ambientais. Grandin, Apud Ferreira e Olivati, ele vai dizer que no que se refere aos fatores químicos no meio ambiente e as populações, eles vão estar expostos a inúmeros agentes, né, que são potencialmente tóxicos, seja por meio do ar que a gente respira, pela água que a gente bebe, o alimento que a gente ingere. E aí, esses vão ser os principais fontes de exposição. Consequentemente, né, e até contextualizando para o nome do nosso componente, que é a saúde ambiental, a avaliação aos agentes químicos ele vai constituir um importante aspecto para a saúde humana e do ambiente, né, principalmente se a gente pensar na possibilidade de se prevenir e minimizar a incidência de doenças e impactos ambientais decorrentes da interação das substâncias químicas potencialmente tóxicas com seres vivos. Lembrando que a preservação ela é sempre mais vantajosa, como diz aquele ditado, né? Melhor prevenir que remediar. Principalmente porque quando determinados danos ou então impactos eles atingem os seres vivos, né? Eles podem ser irreversíveis. Com isso, a gente finaliza a nossa apresentação e aqui estão as nossas referências.